A graça e a paz do Senhor, amados. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus. É muito bom estarmos aqui nesses dias, experimentando do favor do Senhor, da graça dele sendo derramada sobre nós. Como é precioso, como é precioso. Amados, durante esses 21 dias que nós tivemos de jejum, oração, nos braços do Pai, o propósito de Deus foi nos levar para mais perto dele. No Evangelho de João nós caminhamos com Jesus e nós pudemos, através do discípulo amado do Senhor, nós conhecermos mais profundamente o amor de Deus, a graça dele e o coração de Jesus, o seu Filho. E nós fomos levados a experimentar um tempo precioso. Eu sei que grande parte dos irmãos aqui, os irmãos online, estiveram também participando de tudo isso, desse mover do Senhor. E nós fomos levados a experimentar um nível mais elevado, mais poderoso de viver. A possibilidade de nós sairmos do lugar comum, da angústia, do medo, da tribulação, de tudo que nos rodeia tão de perto, de forma tão difícil, principalmente nesses dias de pandemia que vivemos. Quanta coisa aconteceu, quantas situações dramáticas, E nós pudemos experimentar em Deus o favor de vivermos acima das circunstâncias. Na graça dele, nós podemos viver acima das circunstâncias. Então, quem participou do jejum, das orações, puderam se sentir realmente nos braços do Pai. Eu me senti nos braços do Pai. E você, se sentiu nos braços do Pai? Amém, glória a Deus. O pastor Marinho também e os demais pastores da IMEL Cuiabá ouviram do Espírito para que nós encerrássemos essa conferência com um avivamento. Encerrássemos esse período de 21 dias com uma conferência de avivamento. E isso vem do Espírito Santo de Deus, não é algo pessoal, não é algo que foi pensado, raciocinado, planejado, mas foi um mover do Espírito no coração da equipe pastoral da IMEL, para que nós terminássemos esse período de jejum com algo poderoso, uma experiência poderosa de Deus em termos de avivamento pessoal, avivamento da igreja. E falando de avivamento, então nós falamos de avivamento, estamos desde sexta-feira aqui falando sobre esse avivamento, mas o que é o avivamento? Pastor Marinho ontem falou um pouquinho sobre o que é o avivamento, Ele consiste no reforço, no fortalecimento da nossa fé em Deus, numa relação mais íntima com o Senhor, através da vida de cada irmão, cada irmã, com um derramar que transborda do Espírito Santo de Deus. E tudo isso, num avivamento, ele vai trazer o quê? Ele vai trazer cura, alegria, poder, unção, milagres e muitas conversões de almas. Nós percebemos que todos os grandes avivamentos que aconteceram, eles ocorreram em épocas de crises, crise moral, crise financeira, crise política, e isso foi assim ao longo da história, O pastor Marinho ontem citou, inclusive, John Wesley, que é o fundador do metodismo. A Inglaterra estava mergulhada numa decadência total, decadência moral, espiritual, financeira, quando Deus, através do seu Espírito Santo, incomoda John Wesley, e ele começa a buscar o Senhor, e ele tem o seu coração aquecido, e o Espírito Santo começa a levá-lo a um avivamento, através de oração, busca da presença de Deus, e isso leva ele a contagiar outros e outros, e a igreja então se levanta de uma forma poderosa, e a salvação em massas na Inglaterra, e a história da Inglaterra muda através da operação do Espírito na igreja do Senhor. Aleluia! E foi assim com Charles Finney e com Evan Roberts lá na Escócia, País de Gales.
com Billy Graham, que também já foi citado, já mais nesse tempo nosso, nesse século nosso, né? Alcançando o mundo todo com o evangelismo, com o poder e a unção do Espírito Santo. Então, por que quando a igreja se acomoda, irmãos, quando a igreja se torna fria, quando a igreja está tranquila, vivendo o seu dia a dia, participando dos cultos normalmente, da sua célula, mas aquilo se torna uma rotina, a oração não é intensificada, a meditação da palavra é deixada de lado, começa a tomar conta o secularismo, o mundo, as coisas do mundo começam a tomar o nosso coração sem que nós mesmos percebamos. E assim, os valores mundanos vão entrando no nosso coração e nós passamos a deixar de viver uma vida genuína na presença de Deus, intensa, num relacionamento próximo com Ele, deixamos de pregar um evangelho genuíno, poderoso, a salvação em Cristo Jesus, e aí a igreja vai se tornando fria, vazia, e pior, ela vai se tornando insignificante, irrelevante para a sociedade, para o mundo. Mas Deus, Ele é tão bom e Ele é tão misericordioso, que ao longo da história da igreja, houve muitos reavivamentos, onde o derramar do Espírito Santo levou a igreja a uma grande expansão, mudanças sobrenaturais nos padrões morais e espirituais dos países. E tudo isso, irmãos, não é obra nossa. Nós não promovemos avivamento. Nós preparamos o caminho para ele. Nós preparamos o caminho para que o Espírito Santo possa agir e possa fazer algo poderoso no nosso meio e através de nós. E o texto que eu escolhi para falar sobre avivamento, a orar, falar com Deus, é um texto muito forte. É o texto de Joel. Então nós vamos ao livro de Joel, no Antigo Testamento, no capítulo 2, no capítulo 2, ele começa falando: toquem a trombeta em Sião, deem um alarme no meu santo monte, tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando, está próximo. Uau! E aí, Deus começa a dar um alerta ao seu povo. E nós estamos, irmãos, chegando próximos do grande dia do Senhor. E Deus, nós temos entendido que Deus está dando um alerta, está tocando a trombeta, para que nós acordemos, saiamos da nossa comodidade, da nossa rotina diária, e busquemos algo especial, poderoso que Deus tem para nós nesse tempo, porque Deus tem te levantado como filho, como filha de Deus, como serva do Altíssimo, como líder nessa geração para fazer diferença. Aleluia! E o verso 12, a partir do verso 12 nós vamos estar meditando. O Senhor diz assim: agora, porém, declara o Senhor. Eu estou usando a NVI, ok? Agora é já, é nesse tempo, é nesse momento, não é depois, não é daqui a algum tempo, é agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto, rasguem o coração e não as vestes, voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Aleluia! Irmãos, eu estou certa de que, pelo que a palavra registra ao longo, nós vamos meditando, conhecendo a palavra de Deus, e através da história, nestes 20 séculos, nós estamos sentindo que a maior necessidade que a igreja hoje tem, como já em outros tempos, é de experimentar um verdadeiro e genuíno avivamento. Amém?
Mas nós precisamos preparar o caminho para que o Senhor faça isso. E Joel, nesse capítulo 2, ele nos esclarece. Primeiro ele faz o povo enxergar a sua realidade. Nós não vamos ler todos os textos, do capítulo 1 e 2, que seria interessante. Mas Deus, ele mostra a realidade que o povo está vivendo. Ele chama a atenção do povo de Israel, do seu povo, para a situação que estava acontecendo. Eles estavam sendo perseguidos por inimigos, eles estavam sendo açoitados, eles estavam sendo cercados, oprimidos, escarnecidos, zombados. Estava havendo fome, uma situação de seca, de pobreza. Eles estavam sendo assolados. Então Deus quis que eles enxergassem, olhem, vejam o que está acontecendo. Como povo de Deus, nós não podemos ser alienados, irmãos. Nós não podemos fingir que nós não estamos vendo o que está acontecendo no mundo. Nós precisamos olhar o mundo à luz da palavra de Deus. Precisamos estar antenados com tudo o que acontece, não para nós agirmos como o mundo age, com desespero, com angústia, com medo. Não, é para que nós busquemos ao Senhor, busquemos dEle como devemos agir, o que é que nós devemos fazer, como vamos proceder, que Ele nos revista, que Ele nos dê tudo o que precisamos para romper e fazer com que haja mudanças. Aleluia! Joel relata uma crise nacional e um juízo de Deus sobre a nação. Havia uma implicação do povo naquela situação. Os campos não estavam produzindo, os gafanhotos devoraram as plantações. E olhando para o mundo hoje, irmãos, para a nossa nação em especial, como que nós não podemos enxergar que há uma crise moral, que há uma crise espiritual, afrontas contra Deus? Vocês têm TVs, vocês têm internet, há uma afronta contínua contra Deus, zombaria com as coisas sagradas, os valores invertidos, moral sendo destruída. As pessoas sendo subjugadas pelo pecado e pela miséria. É isso que nós temos visto. Esse é o cenário. E no cenário religioso, o que é que nós podemos ver? Todos buscando avivamento, toda a igreja vivendo integralmente o Evangelho de Deus? Não! Nós vemos muitas igrejas que se afastaram da verdade, se afastaram da palavra, já não pregam a verdade, não pregam a Bíblia, algumas nem creem mais na Bíblia. Igreja sem fervor espiritual, vivendo no tradicionalismo, no comodismo, pessoas buscando, crentes buscando coisas que lhe agradem, palavras que agradem os seus ouvidos. Como diz a própria Bíblia, teriam no final dos tempos comichões nos ouvidos, querendo algo que lhes agradasse. Doutrinas que se amoldem à sua maneira de viver. Sabe, irmãos, tantas coisas acontecendo e nós vendo no meio cristão também, situações parecidas com aquelas lá de fora. Mas Deus nos escolheu, Deus nos chamou para sermos uma nação santa, povo escolhido de Deus, para fazer as boas obras. Aleluia! Fazermos barganhas com Deus. Grande parte dos evangélicos estão vivendo uma vida cristã rasa, pobre, medíocre, sem conhecimento desta palavra. Não leem, não estudam, não buscam de Deus, ouvir através da palavra, sem experiências sobrenaturais, pessoais com Deus, sendo apenas praticantes. Deus tem para nós, irmãos, vida abundante. Aleluia! Jesus fala lá em João capítulo 10, verso 10. O nosso inimigo veio e ele sabe que ele tem uma obra a cumprir. E ele não descansa. O trabalho dele é matar, roubar e destruir. Ou roubar, matar e destruir. Mas Jesus, nesse mesmo versículo, ele diz: mas eu vim para que vocês tenham vida. Vida. E vida abundante. Vida plena. Deus não quer que você tenha gotas de poder, gotas do Espírito Santo. Deus quer que um rio de vida flua do seu interior. Aleluia!
Foi isso que Jesus falou para aquela mulher, ao encontrá-la no poço. Se você soubesse a água que eu tenho, você me pediria, e eu te daria água viva. Água viva. E nós já recebemos dessa água viva do Senhor. Ela só precisa fluir do nosso interior, porque pessoas estão morrendo de sede, morrendo de fome, e indo para o inferno, sem ter quem as acuda. Nós, como igreja do Senhor, e Deus chama a igreja, Deus chama o seu povo. Será que Deus está indiferente a tudo que acontece? Será que Deus está surdo, não ouve às vezes as nossas orações, não ouve as nossas petições? Não, Ele fala no próprio Joel que Ele não está surdo, Ele ouve, as suas mãos não estão encolhidas, que Ele não possa nos abençoar. Mas o que é que faz separação entre nós e Deus? É o pecado. Pecado. E eu falei, Senhor, é uma campanha de avivamento, vamos falar do Espírito Santo. Eu quero pegar os textos de Atos dos Apóstolos, falar sobre o derramar do Espírito, mas o Senhor falou, você tem que falar antes do que impede o avivamento, que é o pecado. E eu falei, sempre o Senhor deixa a parte mais difícil para mim. Mas nós fomos chamados para sermos profetas de Deus, para falarmos ao povo de Deus, porque não há quem vai falar para nós, a não ser o Senhor através da sua palavra. E o avivamento, irmãos, começa com uma volta para Deus. Sabe, uma volta para Deus. Não é uma coreografia, não é uma interpretação, não é um levantar simples de mão, não é um simplesmente, vem todo mundo, vai todo mundo. Não é, irmãos. É algo muito mais profundo. O versículo 12, o Senhor diz, agora voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem, verso 13, rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus. Os judeus, o povo de Deus, quando eles cometiam pecado, quando o Senhor falava com eles, ou revelava que eles estavam numa situação ruim, eles rasgavam as suas vestes em sinal de humilhação, se cobriam de cinza, jejuavam. Mas o Senhor está falando aqui, rasguem o coração, não as vestes, porque eles já estavam rasgando as vestes, mas o coração não estava quebrantado, o coração não estava contrito, não estava arrependido, era apenas uma coreografia, algo que se acostumou a fazer. Deus não quer isso, amados. Deus quer um coração sincero, quebrantado na sua presença. Voltem-se para mim de todo o coração. A volta para Deus, ela não é retórica, ela é real, ela é interior, e ela começa com cada um de nós. Deus está olhando para você individualmente, irmão. Deus está olhando para você pessoalmente, irmã. Ele está esperando a sua atitude. Não é só dos pastores, dos líderes, mas é a sua atitude. Você que está em casa também, Deus espera uma atitude sua, pessoal, de volta para Ele, de voltar com todo o coração. É uma conscientização de que eu sou responsável por tocar o coração de Deus com as minhas orações. Não somente irmão ora por mim, irmã ora por mim, mas é eu me prostrar, me ajoelhar no meu quarto, no meu secreto, e clamar ao Senhor, e rasgar o meu coração na sua presença. Aleluia. O Senhor nos diz para voltar para Ele, com jejum, achar mais prazer na presença dEle do que na comida. E muitos de nós experimentamos isso nesses 21 dias, glória a Deus, porque o Senhor começou a fazer. O Senhor já começou o avivamento, irmãos.
Porque eu sei que muitos já tiveram encontros pessoais com Deus nesses 21 dias diferentes. Muitos já experimentaram o mover do Espírito no seu interior, tirando muita coisa. Muitos já experimentaram cura nesses dias, através do seu jejum. Com lamento. Voltem para mim com jejum e com lamento. Presta atenção, lamento não é reclamar das coisas. Não é reclamar do governo, das pessoas. Não é reclamar, sabe? Não é lamentar o meu estado interior, a minha frieza, a minha indiferença, a minha autossuficiência. É clamar, é lamentar porque eu não consigo romper, é lamentar porque eu tenho abandonado as coisas do Senhor, tenho priorizado as coisas deste mundo, é me lamentar porque eu tenho amado mais as coisas terrenas do que as coisas espirituais, é lamentar porque eu não tenho pensado na eternidade, nos valores de Deus, como tenho me olhado para os valores mundanos. Quantas coisas têm me segurado, me amarrado. O apóstolo Paulo fala deixando o pecado e os embaraços que estão de perto nos rodeiam e corramos a nossa carreira que está proposta olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aleluia! E com pranto. É assim que nós voltamos para o Senhor. Com jejum, com lamento e com pranto. Pranto, irmãos, é choro, não é choro de autocomiseração. Ah, que coitadinho que eu sou. Não é choro de tristeza segundo o mundo, porque Paulo fala que a tristeza segundo o mundo gera morte, sabe? Aquele choro de depressão, aquele choro de autocomiseração. Isso gera morte. É choro diante de Deus, derramando o seu coração e as suas angústias e as suas dores perante Ele. É choro de arrependimento. É um choro que traz vida, que nos leva à salvação. Aleluia! Então, Jesus precisa sentir o nosso coração, o Pai precisa sentir o nosso coração, precisa sentir que o nosso choro não é um choro de remorso, mas é um choro genuíno de arrependimento. Não há quebrantamento, irmãos, com olhos secos. E eu acho que nunca teve uma geração tão difícil de chorar aos pés do Senhor como essa. Eu cresci numa geração de evangélicos que chorava. Chorava muito, chorava de alegria, chorava de prazer, chorava de ver o irmão, chorava pelas bênçãos recebidas, chorava pela sua miséria, pelo seu pecado, pela sua angústia, chorava diante de Deus. E nós precisamos chorar diante de Deus. Nessa conferência, desde sexta-feira, desde sábado, nós já estamos vendo o Espírito Santo de Deus movendo no nosso meio. Já temos visto quebrantamento genuíno aqui. Aleluia! Oh, glória a Deus! Isso só quem faz é o Espírito Santo quando nós buscamos. Por quê? Porque vocês estão aqui. E se vocês estão aqui, ou estão aí, online, pararam tudo que estavam fazendo para ouvir a palavra de Deus, é porque vocês estão voltando para Deus. Aleluia! E Deus, não há quem volte para Deus com o seu coração contrito, com o seu coração quebrantado, rasgando o seu coração na sua presença. Não há quem olhe para o Senhor e saia da mesma forma. Nós sairemos mudados, transformados, cheios de Deus, cheios de unção. O Senhor vai tirar de nós tudo aquilo que tem impedido a glória dEle, tudo aquilo que tem impedido o mover dEle na nossa vida, tudo que tem barrado a obra dEle completa na nossa vida. Aleluia! Se nós quisermos ver as mudanças na nossa nação, transformação nesse mundo, irmãos,
Não vamos nos conformar com esse mundo, nem conformar tomando a forma dele, e nem nos conformar achando, tudo é assim mesmo, não tem jeito, vai caminhar de mal para pior. Não! Nós, como filhos de Deus, do Altíssimo Soberano, é que vamos dar o tom para este mundo. É que vamos ditar as mudanças que o Senhor vai fazer. Aleluia! E o juízo começa na casa de Deus. O juízo começa aqui. Não começa lá fora. Não vamos esperar que o mundo mude. Se nós não mudarmos, se a igreja não mudar, não vamos esperar que eles se salvem se não há quem pregue. Como vamos esperar que haja mudanças? E o Senhor diz: toquem a trombeta, toquem a trombeta, toquem a trombeta. Verso 15: toquem a trombeta em Sião. Aqui é Sião, aqui é Sião do Senhor. Decretem um juízo, decretem um jejum santo. Convoquem uma assembleia sagrada. Esta é a assembleia, amados. Oh, aleluia! Esta é uma assembleia sagrada. O centro dessa assembleia é Jesus, o nosso Senhor. E durante essa conferência, como eu senti o Senhor passeando neste lugar. Eu só faltei vê-lo pessoalmente, mas eu senti a sua presença passando no meio dessas cadeiras aqui, e passando e se alegrando conosco. Aleluia! Esta é a Assembleia do Senhor. Toquem a trombeta em Sião. Ajuntem os anciãos. Reúne o povo. Reúne. Consagre. Ajunte os anciãos. Os líderes. Ajunte os líderes. Reúna as crianças. Reúna as crianças. Eu disse, hoje as crianças ficam aqui. Vão ouvir a palavra, vão ser ministradas, porque o Senhor se importa com elas também. O Senhor não disse só reúna o povo, deixa as crianças lá num lugarzinho brincando, não. Reúna as crianças, reúna também, até as que mamam no peito, até essas, porque todos são atingidos pela glória de Deus. Toda a nação do Senhor. Todo o rebanho recebe o alimento, recebe a força, a unção que vem do Senhor. Aleluia. E o Senhor fala até os recém-casados. Até os recém-casados deixem os seus aposentos. Olha a importância de voltar para o Senhor. Ou seja, deixa o seu leito nupcial. Sai, venha, venha. Ninguém deve ficar fora dessa assembleia, porque eu vou fazer algo poderoso, e eu quero que todos experimentem. Reúnam. Que os sacerdotes, os pastores, que ministram perante o Senhor, nós, chorem, entre o pórtico do templo, entre a porta da entrada, até o altar, chorando, orando, Senhor, poupa o teu povo, Senhor, não faças da tua herança objeto de zombaria, de chacota entre as nações. Por que se haveria de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? A trombeta está tocando. Você está ouvindo o tocar da trombeta? Há um grande encargo, um peso sobre nós, pastores. Começa conosco, começa com o sacerdote, com o nosso choro. E tem começado assim. Essa campanha de 21 dias foi porque estávamos chorando, porque estávamos clamando para que o Senhor fizesse algo diferente depois dessa pandemia, porque parece que os irmãos ficaram amortecidos, anestesiados, amedrontados, frios, e nós clamávamos, Senhor, faça algo em nós, e Deus começou em nós, porque é igual aquele cântico,
começar em mim. Quebra corações para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que o teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. Aleluia! A começar em mim, a começar em nós, os sacerdotes. Essa é a Assembleia. Temos chorado diante do Senhor, clamado diante do Senhor. Aqui é a Assembleia. Todos os irmãos estão aqui, alguns online, mas estamos todos juntos. Adolescentes, jovens, crianças. Irmão que está online, chama os seus filhos. Não deixa eles ficarem alheios, não. Está lá no celular, tira o celular. Chama para receber a unção do Senhor, para receber o alimento de Deus, para receber aquilo que vai fortalecer a fé dessas crianças e vai fazê-los perseverar no dia mau. Chame seus filhos, eles não podem ficar de fora. Acordem, pais. Acordem, pais. Como líder de crianças, eu nunca vi tantas crianças deprimidas, tantas crianças com crise de ansiedade. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Quando voltamos daqueles lockdown, que eu olhei para as minhas crianças, eu não as reconheci. Eu disse, Senhor, o que aconteceu com elas? Os seus olhos estavam sem brilho, os seus olhos estavam mortos. Eu estou falando de filhos de crente, nem estou falando das crianças que nós temos nas células. Sabe por quê? Porque aquelas que nós temos nas células voltaram tão desesperadas. Tia, por que ficou tanto tempo sem célula? Tia, que eu estava com tantas saudades. Tia, por que você não voltou antes? Porque elas estavam angustiadas. E muitas delas em meios terríveis, sofrendo. E muitas das nossas crianças, cujos pais deveriam ter sentado com elas, meditado na palavra, feito jogos bíblicos, ministrado, orado juntos, para que isso passasse logo. Não, deram celulares nas suas mãos, porque agora tem aula online. Então, e esses celulares, eles contaminaram a mídia, a internet, foi contaminando. Eles tiveram acesso a tantas coisas, irmãos, tantas coisas que eu sei, que nem vocês sabem, porque eles falam, eles compartilham, e nós temos orado para que eles tenham cura do Senhor, para que sejam restaurados na sua pequena fé, ainda tão jovens. Deus quer tocar toda a sua casa, desde os bebês, desde o ventre, desde aquele que está no ventre, aleluia, até os mais velhos. E finalmente os sacerdotes, para clamarmos todos diante do Senhor. Ontem a missionária Madali pregou aqui, que bênção. Desculpe, irmãos, é que eu sou muito chorona. Os meus olhos, se os meus olhos secarem, eu sei, está algo errado. Algo está errado com o meu relacionamento com o Senhor. Porque eu não consigo olhar para Deus. Eu não consigo estar na presença de um Deus tão santo e não chorar. E não me quebrantar. E ontem a missionária Madali pregou aqui sobre o trabalho do Espírito Santo, sobre a obra do Espírito Santo. Deus providenciou tudo que nós precisávamos, tudo, irmãos, para ter uma vida plena, rica, abençoada, poderosa, direção, discernimento, poder, unção, graça, ousadia, sabedoria.
Deus providenciou tudo através do Espírito Santo. E entre as várias funções do Espírito Santo, uma delas é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. O dia que o Espírito Santo não estiver mais te convencendo do pecado, porque nós não somos pecadores, mas nós somos santos que ainda pegam. A nossa vida de santificação, processo de santificação a cada dia. Mas João diz: filhinhos, não pequeis. Escreva essas coisas para que vocês não pequem. Porém, verso 9, se vocês pecarem, confessem, confessai os vossos pecados. Confessai os vossos pecados, para serem perdoados e purificados. Confessem, confessai os vossos pecados, porque o Senhor é o nosso advogado. Ele nos defende. Ele já derramou o seu sangue por nós. Nós fomos justificados de todo o pecado. O que nós precisamos é falar assim: Espírito Santo, nos revele lá no fundo da minha alma o que é que eu tenho desagradado o teu coração. Eu me arrependo. Irmãos, todos os dias nós temos do que nos arrepender. Seja de obras, palavras, pensamentos, nós precisamos estar com o nosso coração contrito diante do Senhor. Clamar por pecados, pelos nossos pecados, pela nossa indiferença. Ah, que pecados, pastor? Eu nem peco tanto assim. Glória a Deus. Essa é a ideia. É isso que Deus espera de nós mesmos. Porque João mesmo fala que se nós andarmos na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Aleluia. Mas nós precisamos clamar, irmãos, pelo pecado da indiferença, do comodismo, da negligência, da omissão, do nosso orgulho, da nossa vaidade extrema. Irmãs, não tenham tanta vaidade extrema. Sejam vaidosas, sim, é bonita, mulher arrumada. Mas cuidado com os extremismos, cuidado com os estereótipos que a sociedade, dirigida pelo príncipe deste mundo, dita. As irmãs não têm que seguir isso. Aleluia. Nós temos o modelo do Senhor, da sua palavra. Mulheres, vestir decentemente. É assim que o Senhor se agrada. Como verdadeiras filhas do Altíssimo. Não seja o enfeite de vocês nas joias, né, no cabelo, nisso, naquilo. Pedro fala sobre isso. Mas seja no espírito interior, sabe, de humildade, de unção, de poder do Senhor, de comunhão com Ele. É isso que Deus espera de nós, mulheres que toquem o coração da nossa família, das outras mulheres lá fora que estão precisando. Então choremos por nós, pelos nossos filhos, pela nação. Nós temos muito por que chorar e nos arrepender, irmãos. Vamos pedir ao Senhor que não nos deixe, como a igreja de Cristo, baratear a sua graça. Nós temos pegado tanto sobre a graça maravilhosa de Deus. Não vamos baratear essa graça custou caro para o nosso Senhor Jesus. Ela é de graça para nós. Tudo que temos é de graça, mas custou um alto preço. O preço do precioso sangue do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, que precioso sangue do meu Redentor, que de todas manchas lava o pecador. Ei, aramachuri candalama.
E quando nós fazemos isso, nós temos já começado a fazer isso esses dias, a chorar, a nos arrepender, a perceber, o Espírito Santo já tem movido, eu sei, no seu coração, e dito, você precisa mudar, você não pode continuar com essa vidinha cristã medíocre, eu tenho algo maior para você viver, eu tenho um plano grande para a sua vida, eu quero te usar, aleluia. E aí, na medida que o nosso coração se volta dessa forma para o Senhor, Ele então vem com seu imenso amor, Ele vem com a sua graça, Ele nos abraça, nós vamos para o braço do Pai, Ele nos recebe, Ele nos derrama as suas misericórdias e as suas bênçãos. E o texto de Joel, na continuidade desse capítulo, a resposta do Senhor a partir do verso 18. Então o Senhor mostrou zelo por sua terra, teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: estou lhes enviando trigo, vinho novo, azeite bastante, para satisfazê-los plenamente, aleluia. Vocês nunca mais serão objeto de zombaria para as nações, eles se calarão, porque verão uma igreja cheia de poder, não de escândalos. Eles não terão mais como falar dos pastores, porque eles deixarão de ser motivo de escárnio e de escândalo. Oh, aleluia! Levarei o invasor que vem do norte para longe de vocês. Ele vai arrasar com o nosso inimigo. Satanás, ele não descansa como um leão, ele ruge ao derredor querendo nos devorar. E tudo isso faz plano dele para nos intimidar, para nos acanhar, para nos deixar quietinhos dentro do nosso casulo, mas ele vai saber que há um Deus conosco, que é o Senhor dos exércitos. E ele, aqui nesses textos, ele fala que ele tomou conta já do inimigo. E o Senhor tem feito coisas grandiosas. E ele diz no verso 21, não tenha medo. Não tenha medo, regozije-se, alegre-se, o Senhor tem feito coisas grandiosas, não tenham medo animais do campo, não tenham medo natureza, o povo de Sião, ó povo de Sião, o Senhor diz, ó povo de Sião, alegre-se, regozije-se no Senhor o seu Deus, pois Ele lhe dá chuvas de outono, conforme a sua justiça, Ele envia muitas chuvas, como antes fazia, e os tonéis vão transbordar de vinho novo e de azeite, aleluia. Vinho fala de alegria, azeite de unção, poder, e nós seremos cheios, transbordaremos, aleluia. O Senhor diz, vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos cortaram, e o migrador devorou, e o cortador cortou. O meu grande exército que enviei, Ele é que vai nos livrar. Vocês comerão até ficarem satisfeitos. Você está preocupado com o quê? Esse é o nosso Deus, Jeová Jirê, aquele que provê tudo o que você precisa, aquele que nos dá tudo o que nós necessitamos, não temos por que temer, aleluia, esse é o nosso Deus, nós só precisamos voltar para Ele, aleluia. Então, verso 27, vocês saberão que eu estou no meio de vocês, aleluia, e não há nenhum outro, eu sou o Senhor, o seu Deus, não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Amados, tudo isso já estaria muito bom. Mas graça maior Ele promete
para nós, nos versos 28 e 29. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os seus filhos, as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Aleluia! Até sobre os servos e servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Até aqueles que estiverem sob o seu teto serão contagiados pelo Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia! Essa promessa, ela se cumpriu no dia de Pentecostes, quando o fogo do Espírito desceu sobre a igreja, ali que estava reunida, fazendo o quê? Fazendo o quê? Orando, buscando, enquanto esperavam a promessa do Senhor. E veio como um vento veemente, encheu a casa, e as línguas de fogo foram vistas sobre cada um. Aleluia! E a unção desceu, e o poder desceu, e o Espírito Santo pela primeira vez veio e tomou. Essa promessa se cumpriu ali no dia de Pentecostes. E Pedro, revestido desse poder, aquele Pedro tímido que tinha negado Jesus, ficado envergonhado, e Satanás rido da sua cara, ele se levanta e faz a pregação mais cheia de unção e de poder que já se ouviu. Aleluia! E cerca de 3.000 pessoas se renderam ao Senhor. Oh, glória! Deus está nos movendo para esse avivamento. Deus vai fazer de novo. Ele está fazendo de novo. Nesses dias, aqui na Imel Cuiabá, aí onde você está, e na sua igreja também. Nós queremos que todas as igrejas tenham esse mesmo sentimento, sejam invadidas pelo mesmo temor, e voltem para o Senhor dessa forma, porque aí sim, nós não teremos vergonha de dizer, somos o povo de Deus, somos testemunhas do Senhor, aleluia. Deus está movendo a nossa igreja para esse avivamento, para a igreja dele. Eu creio que muitas outras, o Espírito Santo também está tocando nesse sentido, e nós vamos ver, porque há meses eu venho falando, eu sinto que Deus vai fazer alguma coisa, mas eu não sei o que é. Eu sinto que Deus está para fazer algo tão poderoso, mas tão poderoso, que muitos vão ficar estupefatos, mas eu não sei o que é, mas eu sei que vai ser através desse avivamento. Deus vai fazer mudanças no nosso país, vai fazer mudança na igreja, Ele vai fazer mudança nas nossas vidas, na nossa família. Aleluia! Nesta manhã estamos voltando, Senhor. Eu quero que você se levante onde você está, se na sua casa, se você quiser se ajoelhar, você clame por você, pela sua família. Você clame pela nação, pelo mundo que jaz no maligno, para que Deus faça a sua obra a partir de nós, a começar em mim, a começar em nós. Oh Senhor! Estamos ouvindo a tua voz, Senhor. Voltem-se para mim. Toquem a trombeta em Sião. Deem o alarde, porque é tempo de nós levantarmos como igreja, nos levantarmos como filhos do Altíssimo, nos levantarmos como guerreiros do Senhor. E nós vamos poder enfrentar as trevas, só vamos poder enfrentar as estratégias de Satanás se nós tivermos revestidos da unção, do poder, do Espírito, se nós tivermos a presença de Deus conosco. Moisés disse, se o Senhor não for comigo, eu não vou. O Senhor é conosco. O Senhor é o nosso Deus e não há outro, não há nenhum outro. Cristo é o nosso mestre, o nosso rei. Aleluia!
nós somos a continuidade da sua obra, nós estamos vivendo no seu reino, nós não somos deste mundo, nós pertencemos ao Senhor. Senhor, nós nos arrependemos por nós. Perdoa-me, Senhor. Perdoa a minha negligência, a minha omissão, perdoa a minha timidez, perdoa-me, Senhor, perdoa-nos. Vai pedindo perdão ao Senhor daquilo que o Espírito Santo te trouxer ao coração. Peça perdão ao Senhor do tempo que você ficou parado, do tempo que você não orou, do tempo que você gastou com a internet quando deveria estar aos pés dele, do tempo que você gastou com coisas fúteis, ao invés de estar meditando na sua palavra e ouvindo aquilo que ele tinha para você. Senhor, nós nos arrependemos como sacerdotes, que temos que proclamar a tua palavra e muitas vezes nos olvidamos, que temos que falar a verdade e muitas vezes temos medo. Senhor, nós pedimos perdão. Nos perdoa como líderes, Senhor, porque o Senhor nos colocou sobre a tua casa, para que nós proclamemos a tua palavra, falemos e acordemos os nossos irmãos enquanto é tempo. Perdoa-nos, Senhor, como igreja, que temos nos omitido diante do mundo tenebroso, que temos nos encovardados diante dos ataques do maligno, da mídia. Senhor, nós nos envergonhamos, pedimos perdão por aqueles pastores, líderes que não têm dado testemunho. Pedimos perdão pelos crentes que têm envergonhado o teu nome. Nós queremos ser uma igreja viva, uma igreja relevante, uma igreja que faz diferença nessa sociedade, neste mundo, neste país, neste estado. Oh, aleluia! Recebe, Senhor, o nosso arrependimento, oh Senhor, o nosso pedido de perdão. Nós nos colocamos na brecha, porque o Senhor, certa ocasião, Ele reclamou, o Senhor reclamou. Procurei alguém, procurei um homem, procurei alguém que se colocasse, erguesse o muro e se colocasse na brecha entre mim e esse povo. Não encontrei. Senhor, que o Senhor nos encontre. Nós queremos erguer os muros. Nós queremos erguer os muros caídos. Nós queremos nos colocar na brecha em favor da nossa igreja, em favor do nosso povo, em favor desta nação. Nós sabemos que não será, Senhor, os políticos que irão mudar essa nação. Será o teu Espírito movendo, salvando vidas. Nós sabemos que o Senhor, com esse derramado teu Espírito sobre nós, o Senhor salvará muitas vidas. Nós veremos centenas, milhares de pessoas se rendendo ao Senhor, em prantos, como no dia de João Wesley, que chegavam, e como no dia de Pentecoste, aqueles chegaram: oh, o que fazemos? O que podemos fazer? E Pedro diz: arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados. Aleluia, aleluia, aleluia. Nos rendemos a Ti, Senhor, como nação santa, nos rendemos a Ti, Senhor, e pedimos que o Senhor cumpra a Tua promessa em nós aqui, Senhor. Nós já temos o Teu Espírito, mas precisamos derramar desse Espírito. Precisamos, ó Deus, ser cheios, vasos transbordantes. Nós queremos ser vasos transbordantes. Que o Teu óleo flua no nosso meio, flua na nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, faça a Tua obra conosco, complete a Tua obra. Nós não queremos, Jesus, olvidar da Tua salvação, negá-la àqueles que estão morrendo. Queremos ser profetas do Senhor, queremos ser ousados pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia, amém. Você pode aplaudir ao nosso Deus? Que o Senhor nos abençoe. Amém.